uma vez, graças a Deus a todos. Amém. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Vamos ler o verso 9, 10 e 11. O tema dessa mensagem: Jesus, eu preciso de ti. João, capítulo 10. Versículo do 9 até o 11. Tema: Jesus, eu preciso de ti. Vamos orar. Deus Pai amado, te agradecemos por mais uma noite estarmos aqui nesse espaço de adoração para louvar o teu nome, agradecer o teu nome, dizer que tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o único e verdadeiro. Muito obrigado. Nos capacita essa noite através da tua palavra, através do que o Senhor tem para nossas vidas. Muito obrigado por todas as coisas. Orienta a nossa vida, abre o nosso coração, a nossa mente, ao entendimento da graça e do conhecimento, em nome de Jesus. Amém. João 10, versículo 9 até o 11 diz assim: Jesus falando: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus dizendo: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, será curado, será transformado, terá uma nova vida, novo nascimento, porque eu sou o bom pastor, e entrará e sairá e encontrará pastagens. Quem tem Jesus, Jesus é tudo para mim. Eu tenho pastagem, eu tenho vida, eu tenho direção. E ele diz também: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele é a nossa vida. Ele nos dá vida, vida dada por Ele, vida eterna, vida segura, vida com Ele. E ele diz no 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Morreu por nós. Ele falando antes de morrer, mas morreu por nós, deu a vida por nós, para que tenhamos uma vida plena, uma nova vida com Ele. No último domingo, foi ministrado um louvor. E trecho desse louvor diz o seguinte: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que tu és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Como podemos compreender essas palavras, essas frases? Crer que Jesus Cristo é a vida, crer que Ele é tudo para mim, crer que Ele é a cura, crer que não há outro igual a Ele. Louvamos aqui, alegramos na presença do Senhor, falamos, cantamos junto, mas o que nós temos que entender é o teor profundo dessa palavra, para que possamos verdadeiramente dizer: creio que tu és a cura. Que cura que você está precisando? Que cura que o teu filho ou tua filha está precisando? Que cura que teu esposo ou tua esposa está precisando? O teu parente, o teu amigo? Que cura que o povo de Deus está precisando? Que cura? Jesus, quando esteve aqui presente, Ele fez muitos milagres, continua fazendo até hoje. Jesus expulsa um demônio de uma pessoa que não falava. Ao expulsar esse demônio, esse homem passa a falar. Está lá em Lucas 11, capítulo 14 aproximadamente. Jesus também cura um cego. Está lá em Lucas 11, 18, 35. Ele cura aquele cego. O cego fisicamente não enxergava, mas verdadeiramente aquele homem enxergava até melhor que muitas pessoas por aí. Muitas pessoas.
Porque aquele homem, quando escuta a passagem de Jesus, o barulho, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava de clamar. Ele clamou, 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 até que Jesus Cristo parou e fez ele ter novamente a visão. Jesus também curou o homem das mãos mirradas, das mãos atrofiadas. Aquele homem não podia se movimentar, não podia usar as suas mãos com facilidade. Jesus vai lá e cura. Está em Marcos 3:5. Jesus cura esse homem. Jesus também curou um paralítico. Um paralítico está lá em João 5. Ele cura aquele paralítico. E aquele paralítico, após 38 anos sem poder andar, aquele homem passa a andar. Jesus também cura 10 leprosos. Está lá em Lucas 11, 17, do 11 ao 19. Ele cura 10 leprosos. Jesus curava leprosos. Naquela época, o povo de Israel, lá em Israel, os leprosos eram afastados. Não eram curados. Não tinha cura para eles. Eram imundos. Se uma pessoa tocasse no leproso, ela ficaria imunda também. Mas Jesus vai lá e toca naquela pessoa, naquele leproso. Em vez dele ficar imundo, foi ao contrário. Aquele homem ficou sarado, ficou são, ficou puro. Jesus multiplicou pães, peixe. Jesus fez muitos milagres. Transformou água em vinho. Jesus fez bastante milagre. Qual é a cura que você está precisando? Jesus Cristo também faz. Ele cura. Ele cura a parte física. Mas não somente isso. Jesus cura muito mais. Ele quer curar o interior. Ele quer transformar a vida da pessoa de tal maneira que a pessoa tenha a vida completa, tenha a cura completa na presença dele. João vai falar sobre os milagres de Jesus. Segue mais um pouquinho. Você estava em João 10. Segue até o 20. Vamos ver o que João vai falar a respeito dos milagres de Jesus. João 10, no versículo 30 e 31. 30 e 31. João 20, capítulo 20, versículo. Você estava no 10, segue até um pouquinho mais adiante, até o capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João vai chamar os milagres de Jesus de sinais miraculosos, sinais milagrosos. Ele vai falar que é um sinal. Um sinal para quê? Para que a gente venha crer que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Jesus Cristo vai falar, João vai falar, o evangelista, que são sinais. Mas o sinal estava apontando para quem? Para Jesus Cristo, na qual ia nos dar vida. E ele nos dá vida. Porque o sinal em si não é um fim em si mesmo. O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta em alguma direção. Um ditado chinês diz que o sábio aponta para a lua. Lá do tolo fica olhando para a pedra. O sinal não é um fim em si mesmo. Porque se atentarmos para o sinal, há risco de a gente se perder, não avançar, parar, se frustrar. Quando olhamos somente para o milagre, nós corremos risco de parar e se frustrar. Porque Jesus não é um milagreiro. Jesus, não podemos limitar Jesus. Jesus Cristo apenas é um especialista em milagres. Milagre que você está precisando, milagre de ser curado, milagre de ser multiplicada a nossa dispensa, nossa vida de todos os âmbitos, nossa vida financeira. Jesus não é um milagreiro. Se atentarmos para o sinal, somente para aquilo que Jesus Cristo está fazendo, nós podemos nos frustrar. Porque vamos entender que Jesus Cristo cura um em detrimento ao outro.
Se eu vou ao culto buscando um milagre, eu recebo, mas o outro não recebe. Porque existe um limite para isso. Jesus Cristo tem um limite. No site do Projeto Edificar, tinha uma mensagem que eu vi lá ontem, o pastor postou, uma mensagem do Ed Renekiewicz, dá uma foto com uma mensagem, diz o seguinte: se é possível manter um relacionamento vivo com Deus apenas cumprindo regras, Cristo morreu em vão. Se manter um relacionamento é a base de regras, eu preciso de uma regra para ter um relacionamento com Deus, para ter um benefício de Deus, Cristo morreu em vão. Porque se formos olhar por aí, alguns lugares mantêm algumas regras, para você alcançar alguma coisa de Deus, você tem que fazer talvez uma campanha. E você tem que manter os teus dias lá naquela campanha, 7 semanas, ou 7 dias. Se você não manter esses dias, você não recebe a bênção. A bênção é uma regra. Você não recebe. Se você está precisando de uma multiplicação financeira, um crescimento financeiro, e você vai lá em determinado lugar e lá pede para que você dê o seu tudo e você não tem condição de dar, você não vai receber. Outro vai receber. Um em detrimento ao outro. Se limitarmos Jesus somente pelos milagres que ele pode fazer, vamos começar a enxergar que Jesus é um milagreiro. Que ele dá para um e não dá para outro. Eu vou passar lá um monte de tempo, e se eu não cumprir direitinho as 7 semanas, eu não vou receber o milagre. E se eu cumprir e não recebo? Talvez tenha faltado fé para você. Talvez você não tenha fé suficiente. Tenta mais um pouquinho. Talvez foi um dia que você chegou atrasado. Não conseguiu. E se eu preciso de uma multiplicação financeira e vou para uma corrente da prosperidade, e se eu não for naquele dia, por algum motivo, não vou receber. Jesus não está limitado a isso. Jesus não está limitado. João, capítulo 3, capítulo 9, Jesus passa por um lugar. E ali naquele lugar tem um cego de nascença. Ele está ali parado naquele lugar. E os discípulos passam com ele. O discípulo pergunta a Jesus: Jesus, o que esse homem fez? Será que ele pecou ou foi os seus pais? O homem era cego de nascença. Será que foi ele que pecou ou seus pais? Jesus Cristo responde para eles. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Se formos pensar na nossa cabeça humana que Jesus é um milagreiro, ou como pensava o povo de Israel, que Jesus podia amaldiçoar aquele homem, os pais deles pecaram, ele vai ser amaldiçoado, vai ser cego. Se a gente for limitar nossa visão, nosso entendimento com Deus, a gente vai limitar uma porção de coisas. A gente vai achar que Deus é dessa forma. Aí eles perguntaram: Senhor, ele pecou? E o que é o pecado? O que é o pecado? Podemos citar alguns tipos de pecado que muitas das vezes ouvimos falar. Há tempos atrás, cerca de 20 anos atrás, pecar numa igreja era um homem jogar uma bola, jogar um futebol. Pecar na igreja também poderia ser a mulher cortar o cabelo. As coisas desse tipo. Há muitos anos atrás, minha mãe colocou uma fita cassete, e aí tinha um homem que foi falando algo a respeito, se eu não me lembro bem se ele sonhou ou se ele teve uma visão. Mas na visão ou no sonho, ele dizia o seguinte, que ele estava no céu e ele via lá no céu umas gavetinhas. E essas gavetinhas eram onde Jesus, lá onde Deus guardava o cabelo das pessoas que cortavam o cabelo das mulheres. Mas pecado seja dessa forma. Que tipo de pecado? O que é o pecado? Eu não vi a igreja. Pecado é o que? É beber, é fumar. O que é o pecado? O que podemos concluir com o pecado? Qual é o conceito do pecado? O pecado é aquilo que nos desumana. É aquilo que nos faz menos seres humanos. É aquilo que vai definhando a nossa vida. É aquilo que nós vamos perdendo. Que vai tapando os nossos olhos. Nós enxergamos. Aqueles cegos não enxergaram. Nós enxergamos. Mas o pecado é aquilo que vai tampando a nossa vida. Vai emboltando os nossos olhos.
Nós escutamos, mas tampam nossos ouvidos. Nós falamos, mas trava a nossa língua. Nós temos mãos, pés, andamos, usamos as nossas mãos, mas as nossas mãos estão atadas, está amarrada. O pecado é aquilo que vai nos afastando de Deus. Vai nos afastando de Deus. E qual o maior pecado da Bíblia? E qual o maior pecado? Qual o maior pecado do povo de Israel? O povo de Israel eles tinham fé em Deus, eles acreditavam num único Deus, mas qual é o pecado deles? O pecado deles era o oposto de fé, não acreditar mais em Deus, ou não cumprir o mandamento. O maior pecado de Israel foi a idolatria. O maior pecado da Bíblia é a idolatria. Mas servir a um ídolo, servir a outros deuses, que é uma idolatria, que é um pecado. Mas qual é o nosso maior ídolo? Quem é o nosso maior ídolo? Quem é que o povo mais adora? Qual é a maior idolatria do povo? Somos nós mesmos. O maior ídolo somos nós mesmos. Nós nos adoramos. Adão, lá no paraíso, a serpente vai lá e tenta o homem e diz: Adão, se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Adão, que maravilha, eu vou ser igual a Deus. Eu vou cometer esse pecado. Cometer um pecado. O pecado nosso é a idolatria. É sermos nós mesmos o nosso ídolo. Nós nos amamos. Nós queremos, nós nos achamos o melhor. Nós nos tornamos egoístas, egocêntricos. Nós queremos mais para nós. Parece que o mundo gira ao nosso favor. Eu quero mais. Eu vou comer, eu vou beber, que amanhã eu vou morrer. Eu tenho que alcançar. Eu passo por cima de outras pessoas. Eu engano um, eu engano outro. Claro. Então, pecado é idolatria. Eu sou um ídolo. Salmo, no capítulo 115, do 4 ao 9. Acompanhe comigo. Salmo capítulo 115, do 4 ao 9. Vai dizer o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes e os fazem, assim como todos que neles confiam. Aí diz 9: Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo. Israel, confia no Senhor. Porque se você olhar para o ídolo, você se tornará igual a ele. A ele se tornem semelhantes que os fazem, assim como todos os que neles confiam. E quando olhamos para nós como nós, o ídolo, eu sou Deus, eu me basto, eu não preciso de Deus, aí eu vou ter boca, mas não falo. Melhor, falo o que quer, falo o que ofende as outras pessoas, estou nem aí. Pessoas que falam assim: eu não prendo minha língua não, eu falo do jeito que quiser, eu falo o que vem na minha boca, eu falo, eu não travo a minha língua não, falo mesmo. Quer saber se ofende o outro, se está certo ou se está errado? Sai ofendendo. Por quê? Porque se ama, é um ídolo. Tem olhos, mas não veem. Eu quero só enxergar aquilo que me convém. Justiça, olhar para a justiça eu olho e determino a justiça. Eu sou um ídolo. Eu vejo o que eu quero. Tem ouvidos, mas não ouvem. Eu ouvi para quê? O que eu falo é o que determina. Eu vou ouvir para quê? É onde a gente vê famílias se destruindo, pessoas se destruindo,
a mulher, o marido, está lá os dois são deuses. Um não quer abrir a mão do outro, um não quer fazer o bem para o outro, cada um quer o seu querer, cada um quer ser Deus. Aquilo que eu falo determina, você está errado. Não é na briga de um casal, o outro é o vilão, você é o santo, meu. O pastor pode perguntar a pastores por aí, pastor que tem gabinete, vai perguntar, ouve um e depois ouve o outro. Vai chegar lá o outro e vai falar, ele é assim, ele é terrível, não sei o que, vai falar um monte de coisa. Aí ouve o marido, ela é terrível, ela não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, me cobra isso, me cobra aquilo. Vai falar um monte de coisa. Não está certo. Porque os dois são ídolos. Os dois não querem abrir mão. Não tem a visão de família. Não são dois em um só corpo. Como diz a palavra de Deus, a união é essa. Mas não querem ouvir. Querem ser adorados e querem que o outro o adore também. Abra mão do seu desejo, da sua vontade e o adore também. Aí quando o outro adora, o outro não pode servir a dois senhores. Porque ele se ama, ele é um ídolo. E se ele for amar o outro, abrir mão para o outro, dá confusão. A Bíblia diz que não podemos amar dois senhores. Vai satisfazer um e aborrecer o outro. Então fica difícil uma união, fica difícil uma situação, lidar com a situação. Mas tem irmãos que não apalpam. Bem, eu sou ídolo, eu vou apalpar, eu vou estender a minha mão ao outro? Não, peraí, eu quero aqui, vem pra cá, me dá primeiro. Eu quero primeiro isso. Tem mãos que não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tem pés, mas não andam. Não usam para seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, andar com Jesus, andar no caminho que traz vida, olhar para as coisas que vêm do alto, como foi falado aqui esta noite, coisa que nos dá vida, que nos orienta, nos guia para um bom caminho. Enquanto eu estiver nesse erro, enquanto eu estiver querendo ser um ídolo, idolatrar, eu não quero Deus, para mim está bom. Ou eu quero Jesus somente quando eu olho para os milagres. Eu vou à igreja porque eu quero alcançar algo. Eu quero uma cura. Eu quero uma prosperidade. Eu quero ficar rico. Eu só quero olhar para Jesus. O perigo de olharmos só para os milagres. Jesus faz muito mais em nossas vidas. Jesus não quer curar só nossas enfermidades físicas. Ele quer nos curar no profundo do nosso interior. Por isso que a letra do hino dizia: Tu és a minha cura, Tu és tudo para mim. Para que Ele seja tudo para você, é necessário que você se esvazie de si mesmo, que você deixe esse afastamento de Deus, que você venha olhar para Jesus, que você se esvazie, porque quando você olha para Ele, Ele é tudo para mim. Como o pastor sempre fala aqui, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Quando eu se esvazeio de mim mesmo, eu entrego tudo na mão de Deus. Aí Ele é tudo para mim. Aí não me falta nada, nada me falta. Vai lá até Tessalonicenses capítulo 1. Tessalonicenses carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Ele vai dizer: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Se converter. Eu estou indo numa direção que está me distanciando de Deus. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso me converter e olhar em direção a Deus. Eu preciso disso. Ele vai dizer: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro.
eu me esvazio de mim mesmo, porque eu creio que Ele é a minha cura, porque eu creio que Ele é tudo para mim, porque eu creio que Ele é a vida. Tu és a vida. Eu creio que Tu és a vida. Eu preciso de vida, porque eu estou doente, porque talvez eu pense que minha doença é uma enfermidade física, mas eu estou doente, porque meus olhos estão embotados com o pecado, o distanciamento de Deus. Cada vez mais eu vou me definhando, vou perdendo a essência de ser filho de Deus, vou perdendo a essência de ser filho de Deus. Mas quando eu digo, creio que Tu és a vida, eu vou entender que Deus tem para a minha vida. Vai lá até João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ver o que Jesus falou para nós. João, capítulo 6, versículo 35. Diz assim: Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Só temos um alimento, esse alimento está em Deus. Ele é a nossa vida. Creio que Tu és a vida. Ele é a minha vida, porque longe dele eu estou morto. Longe dele eu não consigo andar, mas com Ele eu tenho vida, porque Ele é o pão da vida, e aquele que vem a mim, disse Jesus, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Alimento de Deus, vida com Deus, com Ele eu tenho vida. Com Ele eu vou seguindo cada vez mais sendo filho, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, a imagem e a semelhança de Deus. E para terminarmos, os versos estavam dizendo: eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu és tudo para mim, eu creio que Tu és a vida. E diz: eu creio que não há outro igual a Ti. Vou terminar com o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, segue mais um pouquinho adiante. Romanos capítulo 11. O apóstolo Paulo expressa um hino de louvor e adoração a Deus, olhando para Deus, olhando para Jesus, o único Deus, não há outro além dele. O apóstolo fala aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ele é o nosso Deus. Ele é o único Deus. Ele tem poder de transformar a nossa vida. Ele veio para nos dar vida. Ele é o bom pastor. A morte dele lá na cruz do Calvário foi para nos trazer a vida, porque estávamos distantes de Deus. O pecado de Adão veio contaminando todas as pessoas, todos os filhos de Deus, toda a descendência, foi contaminando. Mas Jesus vai lá e envia seu Filho para que nós tenhamos vida e tenhamos plenamente em abundância. Que você e eu possamos entender o teor desses versos que estava dizendo no louvor. Jesus é a minha cura, para que Ele possa me curar sim, de alguma enfermidade física que eu tiver, mas que Ele me cure o meu corpo inteiro, para que, ainda que eu não precise de ser curado dos meus olhos, porque eu enxergo, mas que Ele me cura os meus olhos e abre
a minha visão para enxergar o que Ele tem melhor para a minha vida, para que Ele tem em minha vida. Que Ele possa abrir os meus ouvidos para que eu possa escutar o que Ele tem de melhor para mim, para que eu possa escutar outras pessoas, para que eu possa dar ouvido, entender, ouvir a necessidade das outras pessoas, compreender o posicionamento da outra pessoa, para que eu possa compreender isso. Que Ele venha também destravar a minha língua, para que eu possa proclamar o nome do Senhor, para que eu possa levar o seu evangelho, a sua palavra para outras pessoas que estão necessitadas. Que Ele venha desatar as minhas mãos, os meus pés, para que eu possa estender a mão para uma pessoa que está necessitada, para que eu possa repartir o que é meu com outra pessoa, e para que eu possa usar as minhas pernas para louvar a Deus, para seguir a Jesus, para andar no caminho que Ele tem de melhor para a minha vida. Que Ele possa fazer isso em minha vida, para que eu possa cantar, louvar ao Senhor e entender: Tu és a cura, Tu és tudo para mim. Eu não preciso de mais nada, eu tenho Deus. Eu tenho Deus porque Ele me dá, porque Ele me orienta, porque Ele apenas não quer me abençoar financeiramente ou um problema físico. Não, que Ele quer me dar uma vida completa, que Ele quer me dar a vida dEle, que Ele quer me dar a sua luz, o seu caminho, que possamos entender isso. Tu és a cura, Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida e não há outro além de Ti. Que possamos olhar, que possamos compreender que Jesus Cristo não é limitado, como em muitos lugares a gente vê pessoas presas a lugares, a pessoas, a homens que não querem destapar a vista das pessoas, querem mostrar a face de Jesus, querem mostrar o que Jesus Cristo pode fazer por tua vida, pela vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, do teu amigo, do teu parente, ou de uma outra pessoa que você não conheça, mas que possamos estar preparados com Deus para estar curado no nosso interior, na nossa vida, e andar juntamente com Jesus Cristo, porque é isso que nos vai nos fortalecer. Ele veio nos dar vida, Ele não quer que a gente venha morrer, ficar longe dEle, ficar sem entender o que Ele tem de melhor para a nossa vida, ficar confuso, não saber o que Jesus faz. Se Ele faz só porque eu dou algo para Ele. Não, nada disso. Jesus veio para dar a vida e dar a vida a todos, diz a palavra dEle. Ele é o bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Você é filho, você é abençoado de Deus. O que Ele quer é transformar a minha vida, a tua vida dia após dia. Andarmos com Ele, andarmos mais e mais com Ele, porque Ele é a nossa vida. Aí o tema dessa mensagem diz: Jesus, eu preciso de Ti. Você possa ter essa certeza no seu coração. Você que me ouve pelo YouTube ou por outra mídia, você possa ter essa certeza no seu coração. Jesus é a tua vida, é a tua cura, é tudo para você. Que não há outro além dEle. Que você possa confiar, que você possa voltar a ter a vida abundante, a vida de filho, a vida de amado e filho do Senhor. Que a palavra fale mais profundo em cada coração. Que você medite dia e noite nessa palavra, que você se alimente por essa palavra, por esse orientar de Jesus, por essa vida que Ele nos dá, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.